Deputada, sempre antes de grandes avanços, como esse seria um deles, né? Direitos de trabalhadores, por exemplo, 13º salário, licença maternidade, sempre na imprensa pipocavam aquelas manchetes. Vai quebrar, né, as empresas, o lobby, enfim, no Congresso. O 13º tem uma manchete do jornal O Globo, assim, que vai acabar o mundo. Foi nessa que eu pensei. Não vai ter mais Brasil se aprovarem o 13º. O 13º está aí, foi aprovado, conquista dos democratas, conquista da esquerda, e no Brasil não quebrou, muito pelo contrário. Os empresários também, aliás, parlamentares ligados ao empresariado na Constituinte de 88 também davam entrevistas falando: não tem como as mulheres terem direito a uma licença maternidade tão longa, porque as empresas vão quebrar, não tem como. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque sempre a gente tem, né, antes de grandes avanços de direitos, no caso, direitos trabalhistas, a gente sempre tem esse tipo de movimentação, né? E a gente está na iminência da tramitação da PEC também, da jornada 6x1, levando em conta todo esse histórico que a gente tem aqui no Brasil, deputado. Bom, você citava coisas mais recentes, mas eu gosto de voltar antes ainda. Na abolição da escravidão, os argumentos também eram o mesmo. De que se abolir a escravidão, nós teríamos uma quebra da economia, uma derrubada da economia, uma destruição do país. O mesmo Globo do 13º fez uma matéria muito tendenciosa numa capa de domingo, não me lembro do qual domingo, recente, uma matéria recente, falando da queda de 16% do PIB com a redução da jornada de trabalho, que é por si só um absurdo quando a gente pensa, por exemplo, na redução do PIB durante a pandemia, que não chegou nem perto disso. Essa é uma conta que não se faz, que não se para de pé, é realmente tendenciosa, porque demonstram que, na verdade, o pano de fundo dessas argumentações não é uma preocupação econômica, não é uma preocupação com a economia, porque nós também estamos preocupados com a economia. Nós não estamos fazendo um debate leviano, vamos reduzir sem olhar para o pequeno, sem olhar para as questões, para os setores e as suas especificidades, sem olhar para tudo aquilo que é interessante. O pano de fundo dessa discussão é a manutenção da precariedade de alguns grupos que, para determinadas elites, não merecem tempo de descanso, não merecem melhor remuneração, não merecem dignidade. É uma herança colonial mesmo, desse período escravocrata, que algumas pessoas precisam trabalhar até a morte para não chegarem a lugar nenhum. Porque dizem, trabalhe até a morte porque o trabalho traz dignidade, trabalhe até a morte porque se você não tem nada é porque você... E nós vemos pessoas que trabalham desde muito novas e numa condição de não conseguirem romper com uma determinada mazela, pobreza, desigualdade estrutural que está para além do trabalhar ou não trabalhar. Então, quando a gente escuta esses argumentos mais uma vez, que não tiveram sequer a preocupação de sofisticar, você usar o mesmo argumento que você usou na abolição da escravidão agora, em 2025, demonstra a indecência, porque você nem buscou adaptar, modernizar, buscar um outro mecanismo para criar pânico. É uma busca incansável por aprisionar nas... Opa, a gente teve uma interrupção aqui na internet da deputada federal Erika Hilton. Voltamos, deputada. Para concluir, é um mecanismo, uma maneira de você manter aprisionada pessoas que são consideradas como indignas de terem justiça, qualidade de vida, capacitação profissional e uma série de outros direitos. Eu achei excelente esse retorno aí para a abolição da escravidão, trazido, né, esse retorno que a deputada traz para a gente, porque é bem a cara dos liberais, ou dos ditos liberais brasileiros, né, que alguns diziam que outras coisas, entre outras coisas, abolir a escravidão é você atacar o direito à propriedade, imagine só, então o direito à propriedade estava antes até do que o direito das pessoas terem a sua vida como pessoas livres, né? Mas eu queria perguntar então para a deputada, a gente já sabe que esse terrorismo midiático sempre aparece nessas horas, a Gabi trouxe isso aqui logo no começo, como é que andam as conversas, né? Porque a gente sabe que o Congresso brasileiro tem 300 votos aí no centrão, uns 100 votos da extrema direita, como é que está essa negociação para trazer um pedaço, pelo menos dessa turma, para a civilização, vamos dizer assim, para
para civilização no campo do trabalho, das relações de trabalho e civilização para que as pessoas tenham um direito a lazer, tenham direito a ter pelo menos 2 dias, que antigamente se falava a semana inglesa, né? 5 dias de trabalho, 2 dias de descanso. E os ingleses lutaram muito, porque lá na época da Revolução Industrial trabalhava-se 12 horas, 14 por dia, levando as crianças para dentro da fábrica. Então, como é que está a conversa com os parlamentares mais conservadores para avançar nesse sentido e aprovar esta sua proposta, deputada? Trazer o Congresso brasileiro, em especial a Câmara dos Deputados, para a civilização, eu acho que é a nossa grande batalha. Não só para a civilização do ponto de vista do mundo do trabalho, da dignidade da classe trabalhadora de ter tempo de descanso, tempo com a sua família, tempo de frequentar as suas religiões, porque tudo isso é roubado quando a gente fala de escala 6x1. Mas a gente tem assistido um congresso que é o congresso da PEC da bandidagem, o congresso que é o congresso favorável a que estupradores sejam pais, que crianças sejam mães vítimas de um estupro. Então nós estamos falando de um congresso completamente antagônico ao processo de civilização. Um congresso que não se comporta de uma maneira a defender interesses e pautas de interesse do povo brasileiro, mas em fazer um cercadinho para se autoproteger num corporativismo absurdo e para acenar para uma determinada área ou outra que acham esses Frankenstein, esses espantalhos algo muito legal. Então, faço esse preâmbulo para mostrar a dificuldade de chamar o Congresso brasileiro, a Câmara dos Deputados em especial, para uma civilização. Do outro lado, a pauta da 6x1, ela tem um mecanismo importante que eu acho que se assemelha a um mecanismo, não, claro, dadas as devidas proporções, mas se assemelha ao mecanismo do que foi o imposto de renda. Ela pressiona contra a parede aqueles que dizem defender família, aqueles que dizem lutar e batalhar pelo povo. Então ela cria um sentimento ali um tanto quanto de constrangimento para que as pessoas abertamente sejam contrárias a essa proposta. Nós tivemos um número de assinaturas superior ao necessário para protocolar a pauta muito rápido, contando com assinaturas de deputados do Centrão, que demonstra a nossa capacidade de articular essa pauta. O que eu tenho feito agora é uma via sacra pela a esplanada e conversado com os ministérios. Estive na semana passada com o ministro Haddad, a ministra Simone Tebet, a própria ministra Gleice, que eu tenho falado muito, porque eu tenho buscado do governo, para além de dados e encaminhamentos, para que a gente deixe a proposta redonda, parada de pé e pronta para ser levada ao plenário da Câmara dos Deputados, também o apoio institucional, para que o governo possa nos auxiliar nas articulação com essas bancadas mais conservadoras. E isso tem dado alguns bons resultados. O governo entrou mais dentro da discussão da proposta e tem ajudado a conversar. Nós ainda talvez não tenhamos os 318 votos necessários, mas pela minha avaliação e pelas minhas contas recentes, estamos muito perto de conseguir com alguma ala significativa do centro na Câmara dos Deputados. Perfeito. Chico? Deputada, essa é uma pauta muito popular, né? Você pega qualquer pesquisa, você vê um estouro de números e de pessoas favoráveis. Porque você pega a realidade, pega funcionários, por exemplo, das redes de farmácias, sim, que trabalham feitos miseráveis, assim, talvez quem mais trabalha no Brasil hoje, rede de farmácia é uma exploração danada, esse povo todo é a favor, lojas, trabalhadores nos shopping center, nos mercados populares do Brasil inteiro, é muito popular. Você acha que a eleição pode ajudar a correr essa pauta no Congresso e ela ser favorecida por esse vento aí da eleição do próximo ano? Acho muito, porque essa é uma pauta importante, inclusive para o próprio governo, né? O governo acaba de entregar a isenção, sim, do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000 e agora tem uma pauta quicando no debate público. Tem uma pauta que está quicando na sociedade brasileira e com um anseio muito grande. Não tem aonde eu vá, nos 4 cantos do país. E eu estou fazendo seminários, porque eu estou presidindo a subcomissão do fim da escala 6x1 na Comissão do Trabalho, e eu tenho ido com a subcomissão aos estados no Brasil,
E não há um estado que eu tenha passado que as pessoas não me abordem nas ruas, no aeroporto, em todos os lugares, porque gostam do meu trabalho, gostam de mim, mas porque também querem saber, deputada, quando é que nós vamos dar fim a isso? E eu acho que a eleição, ela vai trazer uma pressão e um encaminhamento positivo e importante para que a gente caminhe. Eu tinha uma expectativa de que nós pudéssemos começar a debater esse texto ainda em 2025, mas tendo em vista aqueles ajustes que são essenciais e necessários e entendendo cada vez mais que essa é uma pauta fundamental do período eleitoral, eu percebo que 2026 vai ser o momento de nós começarmos a fazer essa discussão, porque as eleições vão nos ajudar a empurrar esse debate para frente. Muito bom. Deputada, eu também queria aproveitar uma fala sua a respeito dessas tratativas com o governo. Recentemente, a senhora conversou com o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, também se reuniu com a Simone Tebet, ministra do Planejamento. Como que tem sido essas conversas? Houve alguma contribuição, alguma sugestão em relação à PEC, como ela está colocada, para além também dessas tratativas no Congresso, né, para tentar auxiliar a uma composição que se chegue a uma aprovação? Sim, as conversas foram muito positivas. Nós estamos, inclusive, encomendando desses ministérios alguns estudos específicos de impacto, de setores particulares que têm as suas realidades. E os ministérios têm sido muito parceiros nesse sentido, né? Tanto a ministra Simone Tebet quanto o ministro Fernando Haddad apontaram um caminho, se colocaram à disposição, disseram da importância da pauta para o governo, de que sim, o governo está se debruçando sobre isso. Me apresentaram alguns dados que eu ainda não posso tornar público, porque são dados muito incipientes, não são conclusivos, mas já fazem parte de estudos, em especial no planejamento, que trata dessa questão, né, o impacto e etc., os mecanismos. Agora, eu devo falar com o ministro Márcio França também, porque tem uma questão, né, o dono da lanchonete, o dono do mercadinho, aquele pequeno empreendedor, aquele pequeno empresário, não tem uma realidade dos grandes conglomerados de empresas, e nós precisamos aglutinar, nós precisamos acomodar, né, isso no nosso texto, na nossa proposta. E para isso é muito importante que o governo nos auxilie, que o governo nos aponte o caminho, nos mostre a viabilidade e as possibilidades. E nessas conversas, algumas coisas já foram apresentadas e uma disposição muito grande do governo em nos ajudar a organizar todas as demandas para que o texto fique redondo para ser votado. Ô, Gabi, eu tinha uma dúvida no próximo tema aqui na nossa pauta com a deputada. Acho que eu já vou adiantar esse tema aqui, se você me permite, né? Porque eu perguntei anteriormente, deputada, como é que estava para trazer uma parte do Centrão para a civilização. Sim. Mas tem um pedaço ali que não quer saber disso, que quer até piorar a situação em relação ao que nós temos hoje. A gente tem visto na Argentina, por exemplo, isso lá, né? O Milei tem falado de subir a jornada de trabalho de 8 para 12 horas. 12 horas. Dizendo que o ideal é a liberdade, né? Acho que ele não conhece a história das lutas para você impor algum limite para a exploração dos trabalhadores. Ou conhece, né? Conhece sim. Bom, mas a oposição apresentou uma contraproposta ao fim da escala 6x1, que é a chamada PEC da liberdade de jornada. Como é que faz isso? Isso tem apelo entre os deputados, e o Chico lembrou aqui, né? Estamos na véspera de um ano eleitoral. Entre liberdade para explorar quantas horas for, ou um limite na 6x1, como é que fica esse jogo, né? Tem chance deles conseguirem avançar com esse projeto que parece descabido no momento em que o país está precisando reduzir e não aumentar a jornada dos trabalhadores? Eu acho que essa é mais uma graça, é mais um espantalho que a extrema-direita tenta tirar da cartola para transformar em alguma pauta. Não teve tração, ganhou no dia em que foi protocolada uma ou outra manchete. Na Câmara não se fala sobre isso, pelo menos com os deputados que eu converso, não estou falando de deputados de esquerda, estou falando de deputados de uma maneira geral. Não há uma tração, né? Não há uma prioridade. Agora, claro, é uma pauta, é uma proposta que é perigosa, porque ela se fantaseia de preocupação com aquilo que nós estamos debatendo, dando ao setor, que é o lobby anti-pauta
onde, enfim, da escala 6x1, alguma saída para que se busque, olha, então nós vamos entregar aquilo que está no anseio da sociedade, mas de uma maneira manipulada, de uma maneira descaracterizada, de uma maneira realmente fora daquilo que se espera. Então nós temos acompanhado com preocupação, temos sim olhado com atenção, na verdade atenção sem muita preocupação num primeiro momento, temos olhado com atenção, mas não me parece que esse espantalho usado pela extrema-direita para confundir o debate do fim da escala 6x1, para criar, inclusive, uma saída ao setor empresarial que é ao fim da escala 6x1. Porque há um setor. Nós estamos lutando contra forças muito poderosas. Há um lobby gigantesco na Câmara. De um lado, eu pego os deputados para abordar, para dizer da importância, do quanto é constrangedor, do quanto que deputado da família precisa entender que o trabalhador tem que ter direito com a família, mas do outro lado, aqueles que financiam campanhas, aqueles que fazem o jogo, também estão vindo por aqui dizendo para nós, tá, a gente não quer. E essa proposta, ela tenta flertar com esta ala, mas não me parece ter ganhado tração ainda. A gente sabe como é a política. O que está embaixo hoje, fica em cima amanhã, né? Então nós estamos olhando com atenção, porque o jogo pode virar a qualquer momento e nós precisamos estar com todo o nosso esquadrão preparado, argumentativo, enfim, tudo aquilo que nós pudermos usar para contrapor essa que é, na minha opinião, um espantalho da confusão e de jogar para debaixo do tapete, que é importante, e criar uma fantasia, uma ficção. O que eles são muito bons em fazer. Na pauta da segurança pública, por exemplo, agora, fizeram um espantalho do terrorismo. Como se fosse resolver a questão da criminalidade. Na 6x1, estão fazendo a mesma coisa. Pegam algo, vendem como uma solução, mas que no pano de fundo é só para continuar encobertando e ajudando os seus coleguinhas. É isso mesmo, deputada. É um prazer te receber aqui, um excelente trabalho por aí. É um prazer te receber. Um abraço, deputada. Até uma próxima oportunidade. Prazer meu, um abraço, ótima tarde.